Olá, eu sou Joel Prazeres e aqui falamos de história. Nesta série de vídeos em particular, vamos falar, ainda que de maneira superficial, ainda que de maneira muito rasa, um pouquinho sobre a história da igreja. Por que é importante estudar a história da igreja? Entre o final do século I, quando todos os apóstolos já tinham partido, e o século IV, quando acontece o primeiro concílio, depois da oficialização do cristianismo como religião no Império Romano, você tem um período aí de 250 anos aproximadamente, em que há poucos, parcos, insuficientes e inconfiáveis registros. Então, a história da igreja ela tem pouquíssimas referências nesse período, em nível de qualidade e de quantidade mesmo de dados informativos. Porém, é um período que a gente precisa ter alguma informação, a gente precisa ter algum conhecimento sobre, para que a gente possa falar sobre a igreja, para que a gente possa fazer a defesa da fé. Você sabe, esse não é um curso de apologética, é um curso de teologia reformada. Porém, a teologia em si, ela é apologética. E sem a defesa, sem o conhecimento da história, não há como fazer a defesa da fé. A apologia é justamente a defesa dos princípios da fé. E se você não tem o domínio básico de história, você dificilmente vai conseguir validar, vai conseguir autenticar, você vai conseguir dar veracidade àquilo que se fala. E a gente vai ficar naquela superficialidade muito grande, né? Tratando apenas do que eu li num livro aqui ou num livro acolá. Muito bem, nesse primeiro vídeo nós vamos tratar sobre de como era a igreja nos primeiros tempos, logo depois da partida dos apóstolos. A igreja naquela época era bem diferente do que a igreja hoje. Por exemplo, eram raríssimas as igrejas que tinham templos, que tinham sedes, que tinham pastores definidos. Isso acontecia em poucas cidades, como por exemplo as duas Antioquias, né? Antioquia na Síria, Antioquia na Pisídia, lá onde hoje é a Turquia, Calcedônia, Esmirna, Alexandria. Estas eram as principais igrejas da época. Essas igrejas tinham uma certa estrutura, até porque elas eram antigas e tinham sido montadas, fundadas pelos próprios apóstolos. Então elas tinham a capacidade de produzir no seu interior missionários. E esses missionários continuamente saíam pelo mundo a pregar o evangelho. E a longevidade deles era muito curta. A necessidade de reposição de novos evangelistas era muito grande, porque tão logo saíam os missionários, tão logo morriam. Morriam de diversas formas. Morriam pelos perigos das viagens, morriam pelas doenças que eram muito comuns aos viajantes daquela época, morriam pela violência das perseguições das religiões pagãs, pela violência das perseguições dos judeus e pela violência do Estado antes de qualquer coisa. Então era necessário produzir muitos evangelistas, muitos missionários, muitas pessoas que estavam o tempo todo pelo mundo. Nesse período se desenvolveram alguns códigos, inclusive, códigos de identificação, para a pessoa não precisar sair por aí como que portando um crachazinho, sou cristão. Então, alguns códigos foram desenvolvidos, como, por exemplo, o símbolo da cruz. Então, a pessoa chegava num canto e, quando ela conversava com alguém que ela imaginava que poderia ser cristã, ou que parecia uma referência que ela estava procurando, ela fazia um L, e esperava que a pessoa completasse com um L invertido para formar a cruz. Ou ela fazia uma meia-lua, um arco de meia-lua, e esperava que outra pessoa completasse. Ela faz um arco para cima, esperava que a pessoa completasse com um arco para baixo, entrecruzado, para formar um peixinho. E essas simbologias foram resgatadas durante a Idade Moderna, por exemplo, na obra de Caravaggio, um dos pintores renascentistas. Ele pinta muitos quadros sobre a Santa Ceia, sobre a Ceia do Caminho de Emaús, sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria, onde sempre aparece em algum cantinho um peixinho, alguma forma de peixinho
um cipó de uma cesta, um cabelo, uma mechazinha de cabelo em forma de peixe. Isso eram as formas que os cristãos da primeira geração tinham para se identificar como cristãos. Então, a grande dificuldade era a longevidade. Eles não ficavam muito tempo pregando o evangelho, porque saíam e morriam e precisavam de mais e mais. Por óbvio, se você percebe que eles estão morrendo muito rapidamente, a formação deles não era profundamente teológica. Era uma formação profundamente no amor ao evangelho e na palavra salvífica. Unicamente isso. Cristo salva o pecador, ponto. Não tinha muito mais do que isso. Essa era a primeira igreja.